vamos dar início a nossa aula. Compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai ver hoje relações fundamentais da estática e a gente vai ver funções e diagramas de forças solicitantes internos. Vamos lá, deixa eu pegar o livro. Bom, primeiramente, vocês já aprenderam, né, que os esforços solicitantes internos, eles variam dependendo da posição na estrutura, né? Cada seção vai ter diferentes valores de esforços solicitantes internos, ou seja, esses esforços, eles são funções de X. X vai ser o eixo do elemento, lembrem disso sempre, o eixo local do elemento. Não vai ser o sistema global. Lembrem, quando vocês tiverem elementos rotacionados ou tiverem um elemento vertical, os eixos eles vão mudar, vão ser locais. Então, esses reforços são funções do eixo X do elemento. Certo? Vamos lá. Vocês aprenderam a calcular esses reforços, né, em uma seção. Então, se eu pedir para calcular aqui numa seção, no ponto... Eu posso pedir para calcular os esforços na seção aqui da carga aplicada, que está a 6 metros do apoio A, e vocês vão fazer as contas e vão encontrar os valores aí dos esforços, né? Mas eu posso pedir outra seção aqui, né? A 3 metros, a 2 metros, e esses valores vão mudando. Então, ao longo de toda a viga aqui, vocês vão ter um valor de esforços internos diferente. Vamos lá. Então, pessoal, outra coisa importante. Esses reforços internos, eles dependem do carregamento ao qual a estrutura está sujeita, né? A barra, no caso. Se a força ativa, relação nula, os esforços solicitantes internos, eles também serão nulos, né? Por exemplo, eu tenho aqui, essa regra aqui, né? Se eu puxar ela, ou apertar, ou comprimir, né? Eu vou gerar esforços internos dentro dessa regra. Se ela estiver solta, nenhum esforço estiver sendo aplicado, então não existe esforço interno dentro dessa regra, certo? É régua, né? Regra é outra coisa. Desculpem aí, às vezes eu troco as palavras aqui, o vocabulário. Então, isso mesmo acontece nas estruturas. Se você não tem forças ativas, forças atuando, não existem esforços solicitantes internos, né? Então, existe uma certa relação entre esses esforços atuantes e os esforços solicitantes internos, né? Essas relações são conhecidas como relações fundamentais da estática. Seriam essas relações que existem entre as forças aplicadas e os reforços internos que são gerados produto dessas forças que estão sendo aplicadas no elemento, né, ou na estrutura. Então, carregamentos normais ou axiais, que são na direção do eixo do elemento, eles vão causar esforços normais ou esforços axiais, né? Que podem ser de tração ou compressão, como vocês já aprenderam. Vamos voltar para a régua. Se eu aplico um esforço aqui no eixo, né? Aplico uma força, eu vou gerar esforços normais. Se eu estiver puxando essa régua, né? O esforço gerado vai ser também nessa direção. Para eu fletar ela, eu preciso aplicar outro esforço, né? Que seria um momento aplicado ou uma força, né? No caso dele estar apoiado nas duas extremidades,
Se eu aplicar uma força, ela gira também. Então, existe uma relação entre esses reforços internos e as cargas aplicadas. Quando o carregamento é transversal, como eu acabei de mostrar agora, ele vai gerar esforço cortante, né? Eu aplico uma força aqui, transversal ao eixo da régua. Isso aqui é uma viga, qualquer tipo de elemento estrutural. E ele vai gerar um cortante, né? Eu estou tendendo a cortar um deslizamento relativo às seções dessa régua. Ou ela vai girar, né? Dependendo se eu estiver aplicando essa força fora dos apoios, né? Eu vou gerar momento também. Então, os carregamentos transversais ao eixo do elemento, eles vão gerar forças cortantes, né? Ou momentos fletores. Esses são os reforços internos que o carregamento transversal vai causar no elemento. Então, pessoal, prestem atenção nisso aí. Se eu tenho uma força axial aplicada, eu não vou ter um momento. Isso é um erro de conceito. Tem uma força axial, se gera um esforço axial, não gera um esforço cortante, nem gera um esforço de momento. Mesma coisa para esforços transversais. Se eu estou aplicando esforço transversal, eu não tenho esforço axial. Não posso ter, é um erro de conceito. Só posso ter cortante e momento, né? Ficou claro? Sim. Ficou claro? Beleza, vamos lá. Então, vamos supor que a gente tem uma viga, né, de apoiá-la, e ela está submetida a uma carga axial P(x) distribuída, né? Ela está distribuída no eixo do elemento. Se a gente analisar um elemento infinitesimal dessa viga, né? Vamos supor que a gente extraia um elemento infinitesimal dessa viga aqui, né? Dx. O elemento dx. Pelo equilíbrio estático, né? Os esforços que vão aparecer nesse elemento, eles precisam estar em equilíbrio, certo? Então, aplicando as equações de equilíbrio no elemento infinitesimal, a gente vai ter o quê? Esforços normais, porque tem um carregamento que está aplicado, né, no eixo do elemento, que seria um carregamento axial. Então, ele vai gerar um esforço normal em uma face e outro na outra face. Se eu tiver o esforço aqui representado por N, do outro lado eu vou ter N mais dN, né? Porque tem um diferencial aqui também de força. Aplicando, então, as equações de equilíbrio, o que a gente tem? A gente tem um menos N, né? Aplicando a convenção de sinais, mais a carga P em x, multiplicada pelo dx, porque essa carga está distribuída, mais o esforço na outra face, no outro lado do elemento, N mais dN. Fazendo a conta aqui, pessoal, você vai chegar aqui que P em x, essa carga P em x, ela vai ser igual à derivada da função que representa o esforço normal com o sinal contrário. Vocês percebem? Se vocês olham aqui a equação de equilíbrio, essas N aqui vão se eliminar. Esse N passa para esse lado e o dx passa dividindo e o dN passou com sinal contrário. Então, isso aqui está mostrando uma relação fundamental da estática. O carregamento, a função que representa o carregamento aplicado vai ser igual à derivada da função que representa o esforço normal com o sinal contrário. Certo? Então, isso aí é assim, pessoal. É para vocês lembrarem dessas relações. Vocês agora não vão utilizar em cálculos, mas mais para frente aqui na disciplina vocês vão precisar lembrar disso, tá bom? Vamos lá.
Vamos ver agora, né, um caso que eu for determinar, se eu quiser determinar, né, entre o ponto 1 e o ponto 2, o esforço normal, eu poderia, pela integração dessa função aqui, P em X, eu poderia determinar o esforço normal entre esses dois pontos. Por quê, pessoal? Sai da relação, né? Se eu tenho que a função de carregamento, ela é igual à derivada da função normal com sinal invertido, e eu quiser encontrar a função do esforço normal, eu vou realizar a operação contrária, que seria a integração do carregamento, né? Da função de carregamento. Então, daí sai essa formulação, é aplicar a operação contrária, né? Daquela relação lá. Então, eu vou calcular aqui entre dois pontos com uma integral definida, né? Entre os pontos 1 e 2, que estaria dada pelas coordenadas aqui x2, x1. São relações. Vamos ver o caso agora dos carregamentos transversais. Né? Qual seria a relação entre o carregamento transversal e os esforços cortantes e momentos fletores? Vamos lá. Vamos supor aqui a mesma viga, mas sujeita a uma carga transversal distribuída que é em x, né? Uma carga aqui com uma função qualquer. Da mesma forma, a gente pega um elemento aqui infinitesimal dessa viga, né? Esse elemento infinitesimal, ele tem que estar em equilíbrio. Como eu tenho uma carga aqui, né? Transversal, ela vai gerar aqui esforços cortantes e momentos, né? Nas faces desse elemento infinitesimal. Vocês aprenderam isso já, né? Sempre que eu tiver uma carga transversal, vocês calculam, da mesma forma, vocês calculam em uma viga, né? Em uma seção qualquer, vocês sempre calculam a resultante, multiplicam pela distância até o ponto, e dessa forma vocês têm um esforço cortante, né? Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou ter um esforço cortante aqui, Q, e do outro lado, Q, mais um diferencial de Q, né? Supondo que esse cortante, né, esse Q representa a função cortante. Então, esse carregamento aplicado, Q em X, né, vai gerar esforços cortantes e momentos a ambos lados, né, do elemento analisado. E que são diferentes. Da mesma forma, a gente aplica agora a equação de equilíbrio estático. Vamos lá. A gente aplica quais equações? Somatória da força em Y, somatória de momento, porque são os esforços que a gente tem aqui. E o elemento infinitesimal precisa estar em equilíbrio, da mesma forma, né? Então, da equação de somatório de força em Y, a gente vai ter um Q apontando para cima aqui, positivo, menos a função de carregamento, que é em X, pelo dx, né? Multiplicado pelo dx, menos esse outro cortante desse lado apontando para baixo, que seria Q mais dQ, igual a zero. E dos momentos, a gente tem o quê? O momento, no lado aqui esquerdo, né? Que no caso é negativo, girando no sentido horário. O momento produzido pela resultante desse carregamento transversal aqui, que seria... Não, peraí, a gente tem aqui... Deixa ir na ordem que está na equação. A gente tem aqui menos Q por dx. Seria esse que está aqui, né? Do outro lado. Mais... Só um minuto, acho que faltou uma coisa aqui. Esse aqui era para ser Q mais dQ. Esse aqui.
Então, pessoal, essa equação aí eu peguei do livro, mas eu acho que tem um erro. Ah, não, tá certo. É que o somatório de momentos aqui está sendo feito com respeito ao lado 2, né? E eu estava achando aqui ao lado 1, mas está certinho. Com respeito aqui ao lado 2, então, seria menos m aqui, menos Q, esse aqui, né? Pelo dx, também está girando horário, mais a resultante aqui do QX, que seria QX por dx dividido 2, né? Que seria a distância até o lado 2. Mais o momento que está desse lado, que seria m mais dm, girando anti-horário positivo. Tudo isso igual a zero. São as mesmas equações de equilíbrio que a gente sempre utiliza. Certo? Então, o que vai sair dessas relações aqui? Vamos lá. Vamos analisar primeiro da equação de somatório de forças. Eu trouxe para cá de novo a equação, né? Que vai sair daí, pessoal. Se vocês fazem aqui as simplificações necessárias, né? Vocês têm um Q aqui, um menos Q, que eles vão ser eliminados, né? Então, vai ficar o quê? Que o carregamento Qx, ele vai ser igual à derivada do cotante com sinal contrário. Certo? Então, a função que representa o carregamento, Qx, vai ser igual à derivada do esforço, da função que representa o esforço cotante com relação ao eixo x. É isso aí. E do momento que sai, vamos lá. Do momento, eu trouxe aqui a equação também. Aqui é feita uma simplificação, observem de onde sai essa simplificação. Eu tenho aqui elementos infinitesimais, né? Distâncias infinitesimais dx. Essa parcela aqui, que está multiplicado dx por dx, vai ficar dx quadrado, certo? Como esses valores são tão pequenininhos, quando você eleva ao quadrado esse dx, você vai ficar com um valor muito, muito próximo de zero. Então, a gente consegue despreciar esse valor. Despreciando esse termo aqui, né? Se isso aqui vai ser quase zero, esse termo aqui ele zera. O momento se elimina com esse momento. E a gente vai chegar numa simplificação aqui de menos que o cotante por dx, mais o diferencial de momento igual a zero. E a gente tem outra relação aqui, fundamental da estática, que seria a função que representa o esforço cortante vai ser igual à função que representa o momento fletor, a derivada da função que representa o momento fletor com o sinal contrário. Beleza? Então, pessoal, essas são as relações fundamentais da estática. Da mesma forma, né, se a gente quiser calcular o cortante entre dois pontos, né, ou seja, a variação do cortante aqui, né, entre o ponto 2 e o ponto 1, que seria uma função aqui, né, a gente faz da mesma forma, a gente aplica a operação contrária, perdão, isso aqui foi para o lado contrário. Da mesma forma, a gente aplica aqui, então, integração, né? E a gente consegue calcular essa variação de cortante e de momento entre dois pontos pela integral, né? No caso do cortante, pela integral do carregamento, e no caso do momento, pela integral do cortante. Certo? Aqui, pessoal. Ups. Tem uma coisa errada. Só um minuto. Esse aqui não é com o sinal contrário. Não sei se vocês perceberam. Mas observem a equação aqui.
né? Observem essa equação. Eu vou passar esse para o outro lado positivo, então esse sinal vai sumir. Esse aqui não é com o sinal contrário, não. No, Então, aqui, o cortante, ele é a derivada do momento. Simples, sem sinal contrário, tá bom? E assim, o diferencial, ou seja, a variação de momento aqui, você calcula igual com uma integral definida entre os pontos 2 e 1, dada pelas coordenadas x2 e x1. Vocês integram a função cortante e conseguem determinar essa variação de momento aqui. Então, vamos lá. Quais são as relações fundamentais que a gente viu? Vamos repetir, que esses conceitos são importantes. O cortante é a derivada do momento. Vamos simplificar. O cortante é a derivada do momento, né? O carregamento transversal é a derivada do cortante com um sinal contrário. Certo? E o que está faltando? O carregamento axial é igual à derivada do esforço normal, também com sinal contrário. Então, observem, pessoal. Derivada do cortante, perdão, do esforço axial, com sinal contrário, dá o carregamento axial. Derivada do cortante, com sinal contrário, dá o carregamento transversal. Derivada do momento, dá o cortante. Isso aqui. Certo? Então, essas relações vocês vão utilizar depois, mais para frente também. Mas os conceitos já é bom que vocês saibam. Tá? Essa relação que existe entre os reforços, vocês precisam já aprender isso que vai sair na prova, de forma teórica, mas vocês precisam saber, né? Pode cair até o conteúdo de hoje, não estou falando que vai, mas pode. Vamos lá. Então, pessoal, o que a gente viu? Fazendo um resumo aqui. O equilíbrio, ele pode ser imposto de forma global, né? Você impõe na estrutura de forma global. E com esse equilíbrio de forma global, você determina o quê? As reações nos apoios, certo? Ou você pode estabelecer também esse equilíbrio em porções isoladas, né? E em porções isoladas, você consegue determinar o quê? Esforços internos. Então, a gente está fazendo as duas coisas. Você pode impor em porções isoladas, que podem ser em porções da viga, ou pode ser elementos infinitesimais também. E com esses elementos infinitesimais, você vai obter essas relações fundamentais da estática. Então, resumindo, essas condições de equilíbrio impostas em pequenas porções isoladas resultam em relações diferenciais de equilíbrio entre a taxa de carregamento transversal, o esforço cortante e o momento fletor, que são essas relações que a gente já viu, né? Antes de passar para o próximo item, ficou claro isso aí, pessoal? Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Só na hora do exercício para saber, né? Então, essa aula aqui hoje é teórica, né? Vocês não vão fazer exercícios agora, mas o conceito ficou claro? Professora, eu entendi que mais ou menos que o cortante a gente faz em cima da carga, né? Que a gente coloca na viga, não é isso? E o momento em cima da ação do cortante, né? Então, o que é o mais importante que vocês precisam saber?
Primeiro que existe uma relação entre os esforços, entre as forças aplicadas, né, as forças ativas e os reforços internos. Esse é um conceito fundamental, básico. Você tem que saber que se tem uma força axial, você vai ter esforço axial. Se não existe um carregamento transversal, você não vai ter cortante e não vai ter momento, certo? Isso ficou claro, né? Sim, sim. Isso aí ficou claro. Beleza, então, as relações fundamentais da estática, elas saem da aplicação do equilíbrio, né? O equilíbrio imposto na estrutura geral, né, global, você consegue determinar as reações nos apoios. Você impondo o equilíbrio em posições pequenas, você consegue determinar. Parei de ficar pegando emprestado, que eu queimo dos outros também não pago. Aí ficou 2 carrinhos agora aí, perdeu 400 conto. Carrinho? É, um carrinho, aquele corredor de campo, Tramontina. Leonardo, seu áudio está aberto. Tem alguém aí com um áudio, eu pensei que estava perguntando alguma coisa, mas agora percebi que não. Então, vamos lá, pessoal. Tudo aqui é resolvido com equações fundamentais de equilíbrio, certo? Então, essas equações de equilíbrio aplicadas globalmente, você determina a reação de apoio. Aplicadas em posições pequenas, você determina o quê? Esforços internos. Professora, acho melhor você fechar por aí. Quem é que está com o microfone aberto? Leonardo Lobo. Eu acho que ele já mudou. Desculpa aí, professora. Sou eu. Desculpa. Tá. Já foi, então. Então, gente, é isso, né? Vocês conseguem determinar esforços internos e relações, né? Entre esses esforços internos, que são as relações fundamentais da estática, né? Que são relações diferenciais entre esses carregamentos. Então, isso que você mais precisa saber, né? Que você consegue determinar eles pelas equações de equilíbrio e que essas relações, né? Esses reforços, eles têm relações entre eles que são conhecidas como relações da estática. Então, se você conhece a função momento, você consegue determinar a função cortante. Se você conhece a função de força axial, você consegue determinar a função de esforço interno normal, certo? Então, é a mesma coisa que eu estou falando, só que eu parti do geral, né, para o elemento infinitesimal, mas é a mesma coisa. Essas relações existem. E você conhecendo uma função, pode determinar a outra, usando essas relações aqui, certo? Então, isso é o principal que vocês têm que ficar agora, ficar claro para vocês. Não resolução de questão, porque não é o momento, mas esses conceitos vocês precisam ter claro, certo? Vamos continuar, então. Então, pessoal, que são os diagramas de esforços solicitantes internos? Vocês sabem que os esforços variam ao longo do eixo do elemento, né? Então, cada seção vai ter um valor de esforço. Então, a gente consegue representar esses esforços com diagramas que representem a variação desses esforços ao longo da estrutura, né? Se eles variam em cada seção, eu consigo fazer um gráfico, certo? De como ele se comporta ao longo do elemento. Esses diagramas, pessoal, são de extrema importância no projeto estrutural. Esses diagramas são o objetivo principal desta disciplina. Você saber fazer esses diagramas. Então, vocês não vão fazer um exercício agora. Isso não vai cair nesta primeira prova. Mas isso é o mais importante desta disciplina. E na segunda prova, você, com certeza, esse conteúdo vai cair. Mais teoria sobre isso também vocês precisam conhecer, porque pode cair na prova. Então, vamos lá.
que são esses diagramas? Pessoal, está claro aqui. É só ver as aulas, ver o que está escrito no slide. Os diagramas de esforços solicitantes internos representam a variação dos esforços ao longo da estrutura. Está aqui escrito claro. Então, tudo que eu estou falando aqui hoje, se cair, é o que vai cair. Não vai ser outra coisa, vai ser o que eu estou falando. Então, vocês assistam depois esse vídeo de novo da aula, leiam as slides, que se cair conteúdo disso aqui teórico, está escrito aqui e eu falei aqui, tá bom? Não vai ser uma coisa de outro planeta, vai ser as coisas que a gente está vendo. Então, esses diagramas representam o quê? Eles representam forças, representam deformações? Não, eles representam a variação dos esforços solicitantes internos. Por isso se chamam diagramas de esforços solicitantes internos. Beleza? Por que eles são tão importantes para o projeto? Porque você consegue ter informações fundamentais da estrutura com esses diagramas. Você, primeiro, consegue ver. Em qualquer seção da estrutura, você consegue saber o valor dos esforços solicitantes internos. Isso é importantíssimo. Porque você consegue determinar, vendo esses valores nas seções, você consegue determinar quais são os pontos ou as seções da estrutura que possuem valores máximos, sejam eles negativos ou sejam eles positivos. Os valores do esforço máximos em módulo, não importa se é positivo ou negativo, é o módulo que interessa, né? Porque o sinal ele apenas dá o sentido, né, da força. Esses esforços máximos é o principal para a gente realizar um projeto de estrutura. Lembrem que vocês têm que fazer com que os esforços solicitantes internos, eles precisam ser menores que os esforços resistentes, né? Então, se eu tiver uma peça ou um material X qualquer, que ele tem uma resistência qualquer, né? Essa resistência vai ter um esforço resistente, né? Isso vocês vão ver em outra disciplina, que é resistência aos materiais, mas eu só estou explicando aqui para vocês, tá? Se esse material, ele resiste um esforço X qualquer, você tem que fazer com que os esforços solicitantes internos sejam menores, ou seja, os máximos, eles têm que ser menores do que o resistente, senão você quebra o elemento, a peça, a estrutura quebra, né? Rompe. Então, com esses diagramas, você consegue enxergar o comportamento da estrutura como um todo e consegue determinar essas seções críticas, onde você tem os valores máximos de esforço, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Quando vocês fizerem um projeto de estrutura, vocês vão utilizar um software de cálculo estrutural e o que esse software vai fornecer para você são esses diagramas, né? Vai fornecer diagramas de esforço cortante, diagrama de momento fletor e diagrama de esforço axial, né? Ou se você tiver outro esforço também, se tiver momento torsor, vai ter um diagrama, mas geralmente, né, são esses 3 reforços. Então, como que a gente obtém esses diagramas? Isso aqui também é importante, pessoal. Como a gente consegue determinar esses diagramas de esforços solicitantes internos? Ou a gente conhece as funções, né? Se eu conheço a função, eu faço um gráfico, certo? Isso aí, já vocês sabem, né? Mas se eu não conheço a função, como que eu determino o diagrama? Eu posso traçar o gráfico conhecendo valores em algumas seções específicas, né? Então, quais seriam essas seções específicas? Vamos lá. Primeiro, toda seção na qual ocorre uma alteração da estrutura e da configuração do carregamento a ela aplicado. Então, qualquer seção na que aconteça uma alteração da estrutura, seja na geometria,
seja na direção das barras, você vai ter que calcular naquela seção específica, né? Se muda a configuração do carregamento, naquela seção que mudou a configuração, você vai precisar também determinar o valor naquela seção. Que isso vocês já aprenderam, a determinar os reforços em uma seção. Então, você consegue determinar os reforços internos em qualquer seção da estrutura. Vamos fazer um resumo de quais são essas seções aqui em que ocorrem alterações. Vamos lá. Primeiro, no início e no fim da estrutura, né? Ou do elemento, seja ele uma barra, né? Ou viga, pilar, né? Que são representados por barras. Início e final, né? Você tem uma estrutura e você tem as barras. Então, no início e final da estrutura e das barras, você precisa terminar. Nas seções em que ocorrem forças ou momentos concentrados, que seria isso aqui, né? Mudança da configuração do carregamento. Incluem-se também os apoios, porque nos apoios você tem reações. Então, você vai considerar como um esforço aplicado. São reações de apoio, mas tem mudança no carregamento, né? Seções também onde se iniciam ou terminam carregamentos de forças ou momentos distribuídos. Vocês, às vezes, têm uma carga distribuída em um trecho. Ela não está distribuída na viga toda ou no pilar todo, né? Então, vocês precisam, naquela seção em que ela inicia e em que ela termina, você precisa calcular também os esforços solicitantes internos. Onde mais? Em trechos submetidos a forças e momentos distribuídos, né? Você calcula as seções onde ocorrem mudanças das funções que expressam esses carregamentos. Então, você tem uma carga distribuída, mas ela pode ser variável, ou ela pode mudar a configuração. Você pode ter uma carga distribuída uniforme em um trecho e, de repente, ela mudou para triangular. Então, você precisa, nessa seção da mudança, também determinar os valores do reforço, né? E, por último, em seções onde ocorrem os valores máximos e mínimos dos esforços solicitantes internos. A priori, vocês não sabem quais são essas seções, né? Vocês vão aprender como determinar essas seções, mas elas são importantíssimas. Uma das mais importantes, porque elas vão representar os esforços máximos e mínimos, né? O máximo é o mais importante, mas o mínimo você também precisa conhecer, né? Então, pessoal, essas aqui são as duas metodologias, né, que a gente pode utilizar para determinar os diagramas de esforços solicitantes internos. Ou conhecendo a função, né? Ou determinando em essas seções específicas que estão descritas aqui. Você determina nessas seções específicas e você depois só faz o traçado das linhas, né? Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos considerar essa viga aqui, né, que está engastada numa extremidade e está livre na outra. Vamos supor que a gente está aplicando uma carga P na extremidade livre. Pessoal, se eu aumentar o valor dessa carga P aqui continuamente, onde vocês acreditam que vai ocorrer a ruptura da viga? Ou seja, onde ela vai quebrar? No pé da parede ali? Da parede lá. Ela vai quebrar aqui, certo? Uhum. É. No engaste. Mas por que ela vai quebrar aí? Sim, vocês intuitivamente vocês conseguem ver isso, né? Vocês conseguem imaginar acontecendo esse fenômeno, a carga aumentando, vocês conseguem de forma intuitiva ver que ela vai quebrar aqui. Mas por quê? Vou chutar.
por causa do esforço cortante. A engaste faz força para cima e o pontual está forçando para Então, baixo. você acertou metade. É, sim, por conta do esforço máximo, mas de momento. Você tem aqui o momento máximo. Você tem uma carga pé aqui. Aqui é momento, não é cortante. O Aqui é cortante momento, máximo, ele não vai estar aqui. O momento máximo, ele vai estar aqui. Porque você tem uma carga aplicada na extremidade e a distância máxima é essa, né? Você tem a distância máxima aqui, nessa extremidade. Quando você multiplica essa força pela distância, o valor de momento máximo vai ser gerado aqui, certo? Então, é isso que vai acontecer, pessoal. Vamos lá. A régua de novo. Ela está presa aqui. Se eu aplicar uma força aqui e aqui for aplicando, né? O momento vai aumentando, aumentando, até ela quebrar. Então, o valor máximo de força que eu vou ter nessa extremidade é de momento. Ficou claro isso? Sim. Ficou claro, Sim. pessoal? Observem por quê? Por que não cortante? Se eu estiver aplicando a força aqui, onde que vai estar o cortante máximo? Até se imaginar aquelas setinhas que faz fazendo a voltinha, você já vê que é o momento. Também, se você imaginar ela, já dá para perceber. Então, mas se eu estiver aplicando a força, o cortante máximo, vocês acham que está onde? No seu dedo aí direito? Ele pode estar aqui, na aplicação da carga, né? Porque eu estou cortando aqui, nessa seção, mas você vai ter outra reação aqui também. Certo? Então, o cortante máximo, ele sempre vai estar onde? Na própria carga, né? Aplicada. Ele está cortando essa seção. Mas o momento máximo vai estar onde? Na extremidade mais distante, que seria aqui no engate. Porque eu tenho a distância máxima aplicando essa carga aqui na extremidade. Então, o esforço máximo vai ser o momento aqui. Mas é isso, pessoal. Ficou claro, então? Então, resumindo o que já foi falado, né? A seção mais perigosa vai ser qual? Seja numa estrutura, numa barra, no elemento que for. Vai ser aquela na qual está a combinação mais desfavorável dos reforços solicitantes internos, né? Que nessa seção que vão ser geradas, que vão ser gerados esses reforços solicitantes máximos, vão estar as tensões máximas também, né? E os diagramas de força solicitante internos, eles nos permitem identificar essas seções. Por isso, a importância deles. Vamos ver outros exemplos, né? Outras observações importantes. Pessoal, se eu tenho uma viga, pode ser essa mesma viga aqui, né? Eu representei aqui a estrutura tridimensional. A gente tem aqui o modelo simplificado, né? Mas é a mesma viga. Ela está engastada em uma extremidade e ela está livre na outra. Nessa situação A, ela está indeformada, certo? Mas pela aplicação desse reforço, essa viga vai se deformar, né? No tempo. Ela vai se deformar assim, com essa configuração, porque eu tenho essa carga aqui e tenho outra carga aqui. Então, ela vai fletar, né? E vai também se comprimir um pouco, né? Porque eu tenho uma carga aí também comprimindo. Então, pessoal, vocês acham que os esforços solicitantes internos devem ser calculados, ou seja, os diagramas, eles devem ser calculados para qual das duas configurações? Para deformada ou indeformada? O que vocês acham? Durar. Não entendi, professora. Pode perguntar de novo?
Deformado. Então, vocês acham que vocês deveriam calcular esses diagramas de forças solicitantes, né? Ou os esforços solicitantes, em geral, eles devem ser calculados para a configuração indeformada da estrutura ou para a configuração deformada? Tem que ser indeformada, no canal deformado. Deformada. Deformada ou indeformada? Para mim, a letra A. Indeformada. Bom, eu vi que alguns falaram deformada, Tá, outros não queria indeformada. Então, pessoal, o correto seria determinar para ela deformada, porque é assim que a estrutura vai ficar com o tempo, certo? Qualquer estrutura que você projetar, ela vai se deformar ao passar do tempo, seja uma viga, seja uma laje, seja o elemento que for. Ele vai sofrer Seria melhor deformações calcular pra ao ela não longo da deformar? vida útil, certo? Seria uma deformação natural, né, professora? O peso está sendo aplicado ali em Sim, cima. ou pelo, ele vai pelo próprio passar do carregamento tempo, né? que as estruturas estão submetidas. Todas as estruturas, todos os elementos estruturais, eles estão submetidos a carregamento. Se você tem uma viga, ela está suportando o carregamento da parede. Se você tem um pilar, ele também está suportando carregamentos de paredes, que são apoiadas nele, de vigas, que são apoiadas nele, pesos das lajes, né, que eles carregam parte do peso da laje. Então, a estrutura sempre, todos os elementos de carga da estrutura vão estar submetidos a cargas durante a vida útil da estrutura. E eles vão sofrer deformações produto dessas cargas. Então, o certo seria calcular para a configuração deformada. Seria o certo a fazer, né? Mas a gente faz para a configuração indeformal. A gente não faz para a configuração deformal. Por quê? Vamos lá. Por quê, pessoal? Porque apesar de o cálculo na configuração deformal, né? Ele é muito complexo. O cálculo matemático que você precisa realizar é muito complexo. Ele é mais exato, mas ele é muito complexo. Então, a gente consegue fazer uma simplificação e calcular para a configuração indeformal. Por quê? Porque mesmo que nos elementos estruturais aconteçam essas deformações elas são muito pequenas, usualmente, são muito pequenas, comparado às dimensões, né, da peça. Então, a gente consegue depreciar essas deformações, porque a variação do reforço, né, para configuração deformada ou indeformada, esses valores, essa diferença vai ser pequena, porque a deformação vai ser pequena. Vocês normalmente não conseguem enxergar, a não ser uma estrutura que já está bem sobrepassando as deformações máximas permitidas e que está até em risco estrutural, vocês conseguem ver uma viga fletada ou deformada. Mas em uma estrutura que está na sua capacidade, né, resistente ainda, que está cumprindo as solicitações, né, das normas de serviço, de utilização, normalmente você não vê a deformação, então, porque a deformação ela é muito pequena. Então, essa diferença entre o cálculo de uma via, de uma configuração e da outra, é pequena e não compensa a dificuldade do cálculo matemático que a gente teria que realizar para calcular para a configuração deformada. Então, a gente simplifica e calcula para ela indeformada. Mas é importante que vocês saibam, né, que o certinho seria calcular para ela deformada. Essa simplificação a gente consegue fazer porque a gente trabalha com pequenas deformações. Se vocês forem trabalhar com uma estrutura que vai admitir grandes deformações, vocês não podem fazer essa simplificação, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, a gente trabalha aqui com estática, que seria estática das pequenas deformações, né? Que a gente está fazendo essa simplificação e que a maioria das estruturas de engenharia civil vai ser assim, né? De pequenas deformações. Tem que ser uma estrutura especial
que você tem uma grande deformação que vai admitir por um motivo específico. Então, você aí precisaria tomar esse cuidado e se lembrar na disciplina isostática que você viu, que você, para grandes deformações, não pode fazer essa simplificação. E aí você teria que estudar. Tá bom? Seria, no caso, que a gente estuda um momento, seria o caso das coisas aplicadas naquele momento, né? Não para o pós. Como assim? Tá? Seria esse o significado, no caso, que a gente faz as aplicações usando a força do momento ali, né? A gente não calcula como se fosse o peso lá na frente, estivesse deformando a peça. Não, mas você vai realizar o cálculo com as cargas que vão estar nessa estrutura ao longo da vida útil, né? Não é uma previsão, né, professora? É Seria isso. É uma previsão de que esse valor possa chegar nesse valor no futuro, eu calculando agora. Esse valor seria qual? Não, então, o resultado desse cálculo seria um valor de deformação determinado assim no tempo, entendeu? Porque esse fenômeno acontece ao longo do tempo que a senhora falou, correto? Se eu quiser calcular ele hoje, esse resultado é uma previsão do que pode acontecer no futuro ou não? Ou é um cálculo Então, pessoal, vocês daquele estão confundindo, momento ali? acho, a coisa. Eu não estou falando do cálculo da deformação. Eu estou falando do cálculo dos esforços. Então, é isso. Vocês também vão aprender a calcular deformações, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do cálculo dos esforços, que ele deve ser feito para a configuração deformada. Como você conhece a configuração deformada? Você vai aprender, tem disciplina ainda para isso, para vocês determinarem deformações máximas em estruturas ao longo do tempo. É uma previsão, como você falou, mas você também conhece pelas propriedades do material. Você conhece, dependendo das cargas, tem uma estimativa de qual será a deformação ao longo do tempo. Ah, tá bom, entendi. Tem Maravilha. disciplina para você aprender isso. Mas o que eu estou falando aqui agora é o cálculo dos reforços internos, que o certo seria calcular com a configuração deformada. Porque ao longo do tempo, também, ela vai se depois de um tempo, a deformar. gente não saberia também nem a resistência de certos materiais, né? Que a gente não tem como calcular daqui 5 anos qual a resistência que tal material vai ter ainda perante aquele peso, né? Não, então, mas aí já você está entrando em outras disciplinas, né? Que seria a resistência aos materiais. Entendi. Então, você conhece a propriedade dos materiais. A não ser que seja um material desconhecido, mas se é um material desconhecido, você não pode utilizar na sua construção, na sua obra, porque você está correndo risco e não pode, por norma, né? Você precisa conhecer a resistência daquele material que você vai utilizar para você realizar um projeto estrutural seguro, né? Senão, não pode. Então, essas propriedades dos materiais, elas são determinadas em ensaios de laboratório. Então, você geralmente vai fazer um projeto, você já conhece essas propriedades, senão você não pode escolher um material desconhecido, tá? Tem pesquisa na pós-graduação da área de materiais que o pessoal está pesquisando sobre isso, sobre propriedades de materiais compostos, polímeros. Então, assim, tem pesquisa nessa área. Mas você vai utilizar um material que as propriedades sejam conhecidas, né? Senão, não utilize. Ficou claro? Vamos lá. Gente, um pouco do que a gente está falando aqui. Vamos ver essa viga aqui. De apoiada com uma carga pontual aplicada no meio do vão, né? A gente tem a viga aqui na configuração indeformada, ela vai se deformar assim, certo? Observem que isso aqui, né, é um exagero no gráfico para vocês enxergarem a deformação. Se você vê uma viga assim na vida real, corram, né? Porque normalmente essa deformação você não enxerga, a não ser que a estrutura já esteja em perigo, né? Mas a viga ela vai se deformar assim, mesmo que você não enxergue a deformação na estrutura real, mas essa é a configuração deformada dessa viga. Onde vai estar o momento máximo aqui? Nessa viga.
No caso de uma viga bem apoiada, ela vai ficar também, o momento máximo, ele vai estar no meio do vão. Por quê, pessoal? Eu vou ter aqui reações de apoio, certo? Essas reações de apoio, a distância máxima vai ser aqui até o centro, né? Eu vou ter a distância máxima dessa reação e dessa aqui. Então, o momento máximo ele vai estar aqui. Isso aqui é um exemplo para vocês já irem se familiarizando com os diagramas, né? Vocês não vão fazer um cálculo disso aqui hoje, mas é para vocês já se familiarizarem com o diagrama. Então, eu calcularia, né, nos apoios, aqui o valor do momento. No caso, esse é o diagrama de momento fletor. Eu estou representando aqui o diagrama de momento fletor. E eu calcularia aqui, né, na mudança de carregamento, que na verdade só tem essa força aplicada. E aqui eu calcularia pela reação, o valor da reação, que eu não sei qual é, mas vai ter uma reação aqui, e a distância. Então, eu teria um valor aqui de momento, e nas extremidades seria 0. E o diagrama, nesse caso da viga de momento fletor, vai ficar assim, com essa configuração, né? Esse aí seria um exemplo de diagrama. Lógico, quando vocês fizerem o diagrama, vocês vão ter que calcular o valor aqui, né? Mas o valor máximo de momento vai ser aqui no meio do vão. Vamos ver outro exemplo. A mesma viga, só que aqui o carregamento, essa carga, ela está aplicada, não está aplicada no meio do vão. Ela está aplicada a outra distância qualquer do apoio. Da mesma forma, ela vai se deformar assim, né? Porque a carga aqui aplicada na vertical vai deformar a viga com essa configuração. Onde estaria o momento máximo agora? Nessa seção também, pessoal. Porque da mesma forma, a reação daqui pela distância, né? Vai dar o momento máximo aqui. Então, sempre que vocês tiverem uma viga bem apoiada, com uma carga pontual, o momento máximo, ele vai ser dado nessa seção da carga pontual. E nas extremidades, ele vai ser 0. Então, os diagramas vão ter essa cara aqui. Vamos ver outro exemplo. Viga aqui engastada e livre. Com uma carga aqui aplicada a uma distância qualquer da extremidade B. Ela se deformaria assim, certo? Como a régua, né, que eu fiz, mostrei para vocês. Como seria o gráfico do momento aqui? O momento máximo, como vocês já viram no exemplo que vocês identificaram que iria quebrar aqui nessa seção, o momento máximo vai estar aqui nessa seção do engaste, porque eu vou ter aqui a carga pela distância máxima, né? E aqui vai ser 0, pessoal, porque ela está livre. Quando a viga ou o elemento estiver livre, não vai ter esforço. Ele tem que estar preso para ele sofrer esforço. Senão, não tem. Vamos de novo com a régua. Ela está presa aqui. Se eu aplico aqui uma carga, não existe momento aqui, porque ela está girando. Então, não há esforço interno aqui nessa seção, não existe. Existe onde? Aqui, porque ela está presa. Vocês falaram, vocês mesmos, se quebra, vai quebrar aqui. Aqui não, porque não existe esforço. Né? Ficou claro? Ficou claro? Não ficou? Sim. Beleza. Vamos ver outro exemplo aqui, com a carga aqui, apontando para cima, né? Eu estaria fazendo agora o contrário. Eu teria a mesma viga, só que agora eu estou aplicando a carga nesta extremidade. Ela vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa, só que no sentido contrário, né? Ela vai deformar para cima. E como seria o gráfico, então, de momento? A mesma coisa, mas eu vou representar no sentido contrário, porque o momento ele está no sentido contrário. Lembrem de quando eu falei que o momento era positivo, quando ele tracionava fibras inferiores, né?
e negativo quando traciona as fibras superiores, certo? Então, nesse caso aqui, no primeiro exemplo, que eu aplico apontando para baixo, né? Quais são as fibras tracionadas dessa régua aqui? As superiores ou as inferiores? Você bem deformado. Superior. Superior, né? Ela está deformando assim. As fibras que estão tracionadas são as superiores. Certo? E as inferiores estão se comprimindo, porque elas estão se aproximando, né? As superiores estão se afastando. O alongamento, ele é provocado pela tração. Então, nesse caso aqui, o cortante é negativo. Está desenhado para cima. Isso vocês vão aprender depois na prática, fazendo exercícios, mas nesse caso aqui é negativo. E no outro caso, ele está tracionando aqui as fibras inferiores, certo? É o contrário. Então, nesse caso aqui, ele é positivo. Estão vendo como o momento ele pode ser igual, mas ele está produzindo sentidos contrários na régua, certo? Eu traciono uma fibra se eu pressiono para baixo, eu traciono outras diferentes se eu aponto para cima. Então, essas coisas precisam estar representadas no diagrama. Você não pode representar os momentos que estão tracionando uma fibra para um lado e depois o outro que traciona outras fibras, você também fazer para o mesmo lado. Não pode. Por isso existe também uma convenção. Entende? É para você saber o que está acontecendo nessa estrutura. Quais fibras estão tracionadas e quais estão comprimidas. Certo? Vamos lá. Outro exemplo, pessoal. Uma viga, só que aqui o apoio ele não está na extremidade, então um apoio aqui mais para o centro, né? Também submetido a uma carga pontual P. A configuração deformada vai ser essa aqui, né? Se eu aplico essa força aqui, ela vai deformar dessa forma. E nesse caso, como seria o gráfico de momento fletor? Vamos ver. Aqui é zero, pessoal. Como eu falei para vocês, não tem esforço, porque essa extremidade está livre. O momento máximo vai ser aqui no apoio. É a mesma coisa que se eu tivesse uma carga pontual, porque esse apoio ele vai gerar uma reação, né? Então, é o mesmo exemplo que a gente estava vendo antes, que eu tinha uma carga pontual, nesse caso eu tenho uma reação aqui. O esforço de momento fletor máximo vai estar nessa seção. Eu vou ter zero desse lado e zero desse aqui, porque esse apoio, ele é uma articulação, ele não é um engaste. A articulação, ela não transmite momento, porque ela está livre para girar nessa extremidade. Se está livre para girar, não existe esforço de momento. Tá bom? Ficou claro? Mais ou menos? Vamos lá. Ficou, professor. Vamos ver um pórtico aqui. Tá show, tá show. A gente tem um pórtico aqui, né? Com um carregamento distribuído e uma carga aqui pontual também. Esse pórtico, se ele se deformar, né? Se ele ficar submetido a esses carregamentos, ele vai se deformar também. E a deformada vai ser dessa forma, assim, com essa configuração, né? Pelas cargas aplicadas. Como que a gente encontra essa configuração deformada? Vamos lá, ela depende das cargas, né? Eu trouxe aqui um exemplo que está meio complicado, né? Porque é só para vocês visualizarem. Mas se eu tenho esse carregamento aqui, esse é o mesmo pórtico. Só que aqui eu fiz a configuração deformada direto e aqui eu coloquei o exemplo com ela separadinha para vocês enxergarem que essa configuração é o somatório de todas as deformações produzidas por essas cargas que estão aí, né? Então, se eu tenho esse carregamento aqui distribuído, vai deformar essa barra aqui em cima assim, né?
essa carga pontual também vai deformar essa outra aqui, mas eu vou ter reações no apoio. Uma reação aqui vai deslocar isso para cima, certo? Dessa forma. Eu vou ter outro momento aqui no apoio, que vai deformar isso aqui assim, certo? E vai ter reações que também produzem momento e vão deformar essa barra aqui e essa aqui também, né? Eu vou ter outras reações aqui no apoio que vão também... Não, perdão. Essa aqui é da carga horizontal, né? Essa viga, esse pilar, perdão, ele vai se formar também produto dessa carga. Eu já representei aqui esse do lado esquerdo, né? E esse outro do lado direito também vai se formar. Então, assim, é uma superposição de todas essas deformações, tá? Aqui a gente tem outro deslocamento aqui, por conta da reação que vai surgir no apoio. A gente tem, de novo, momentos aqui que vão ser produzidos pelas reações aqui horizontais, que tem um braço, né, uma distância, e vai produzir momento nesses elementos aqui. E tem também esse aqui também é da carga, que deforma essa, e esse também é da reação, né? Um está representando a deformação por essa carga que está empurrando aqui para a direita, né? E o outro é pela reação de apoio. Então, é um somatório assim, pessoal, de cada uma das deformações, né? Você faz o somatório de tudo isso aí e chega numa deformada assim. É lógico que para isso você vai se auxiliar de programas de cálculo estrutural quando você estiver fazendo um projeto. Senão, você vai ficar calculando aí infinitamente, né? Infinitamente não, mas você vai demorar muito fazendo cálculo. Então, a gente já tem ajuda da tecnologia, né? Mas você precisa saber de onde saem essas configurações deformadas. Vocês vão também aprender a calcular, da mesma forma que vocês aprendem a calcular os reforços, e vão aprender a calcular os diagramas, mesmo que vocês depois, na prática, utilicem programas, mas vocês fazem aqui cálculos de estruturas que são muito mais simples das que você tem na vida real, mas para você saber, né? Você saber o princípio de onde saem as coisas e você entender depois quando estiver trabalhando com uma estrutura bem maior, né? Você entender e poder compreender esses diagramas que o programa vai te dar. Então, a mesma coisa para você entender um pouco, quando você tiver uma configuração deformada, que ela vai ser o somatório de cada uma dessas deformações produzidas em cada uma das barrinhas, tá? Então, é isso, pessoal. Vamos lá. Então, esse pórtico com essa configuração deformada vai ter um diagrama também de momento fletor. Como vai ser o diagrama desse pórtico? No caso desse pórtico, o diagrama vai ficar dessa forma. Por quê? Vocês vão ir aprendendo à medida que vocês forem fazendo exercícios. Mas eu vou ter aqui reações nos apoios, né? Como isso aqui é um engaste, eu estou representando aqui valor de momento, porque eu tenho valor de momento no engaste. E eu vou representando essa variação, né? Ao longo do elemento aqui vertical. Esse aqui é um ponto importante, porque é um ponto de mudança, né? De mudança de direção aqui dos elementos. Então, eu preciso terminar aqui também. E observem aqui que na barra superior, o diagrama, ele já não vai ser linear, né? Ele vai ser curvo, certo? Ele vai ser descrito por outra função. Mas ele já não vai ser linear. Por quê? Porque essa carga aqui é distribuída, né? Não vai ser um valor de P por uma distância. Não vai ser uma função linear. Vai depender aqui da função de carregamento. Então, eu só estou mostrando aqui para vocês como ficaria, né? Na hora de fazer, vocês precisam determinar os valores nessas seções importantes. E o momento máximo, né? Vai ser aqui no meio, né? Pela própria deformada, você vem aqui que o momento máximo não, perdão, o momento máximo
ele vai ser, no caso, esse aqui, porque a carga, ela é uniforme, né? Então, aqui vocês já sabem por conta do carregamento uniforme, mas se tiver outro carregamento com outra configuração, aí vocês vão aprender aqui um pouquinho mais para frente, né? E vão aprender a determinar também onde está esse reforço máximo. Vamos lá, outras considerações importantes para o traçado dos diagramas. Você tem que identificar o tipo de nó. Se o nó é rígido ou se o nó é articulado. Por quê? O nó rígido, pessoal, ele transmite momento. E o nó articulado, ele não transmite momento. Então, isso é muito importante. A gente tem aqui no exemplo A, nós rígidos. E no exemplo B, nós articulados. Vamos lá. Vamos ver o exemplo aqui da viga. Né? Essa viga, ela tem um nó articulado aqui no apoio 2. Se eu aplicar uma força no meio aqui dessa barra, ela vai se deformar assim, né? E ela vai girar. Mas se esse nó aqui for rígido, ou seja, eu não tenho articulação, observe um exemplo aqui. Ele vai transmitir essa deformada para outra barra também. Estão vendo? Se for articulado, é que ele permite giro. Então, quando eu aplicar essa força, ele permite giro, ele não vai transmitir momento para essa barra aqui do lado. Mas se ele for rígido, ele vai transmitir esse momento, a deformada vai se transmitir também a deformação para a barra que está do lado. Então, vai ter momento também transmitindo para o outro elemento. Observem isso aí. Né? Então, a gente tem aqui, observar que esse ângulo aqui de giro é maior do que esse aqui. Por quê? Porque ele aqui está permitindo o giro. Então, cadê a regra? Então, ele está permitindo o giro, ele vai girar mais. Se ele não permite o giro, ele vai se formar com um ângulo menor e vai transmitir para o outro elemento. Então, por isso está aqui essa relação aqui. Você vai que aqui esse giro é maior do que aqui. E também a deformação, né? A deformação aqui no meio, desse lado, vai ser maior do que essa aqui, né? A flecha, né? A flecha aqui vai ser maior do que no outro caso, porque o outro caso transmitiu para a outra barra. Então, você vê aí que existe uma redistribuição desse reforço. Pois, pessoal, isso aí é importante na hora de vocês fazerem os diagramas. Vocês têm que ficar atentos quando o nó é articulado. Porque se ele é articulado, o momento é zero, né? Se ele não é articulado, o momento não é zero. Então, vocês precisam prestar atenção nesses detalhes aí na hora de realizar o traçado dos diagramas. Vamos ver mais exemplos aqui de pórtico, né? A gente tem outro pórtico aqui, com uma carga aqui pontual aplicada. A deformada, como seria, né? Desse pórtico, quando submetido a essa carga P. E os diagramas dos momentos fletores, supondo nó rígido, articulado e nó rígido, né? É a mesma coisa. O nó articulado, ele não transmite momento. Observem aqui. Essa viga aqui se formaria dessa forma, sem transmitir para os outros elementos. Porque aí, na articulação, morreu o esforço. Ela não transmite esforço. No caso aqui, de um nó rígido, esse esforço ele está sendo transmitido. Essa deformação ela vai se transmitir para as outras barras.
Então, no caso aqui, o gráfico do momento fletor, ele seria apenas no elemento superior, né? Aqui ele morre na articulação e aqui também. E o momento máximo seria no meio, no mesmo, como mesmo foi na viga, porque isso aqui é equivalente àquela viga. Eu tenho aqui articulações que não transmitem esforços. E no exemplo aqui V, eu teria momentos. Aqui nesses não. Eu teria momento aqui, momento aqui, momento aqui, momento aqui e momento nos apoios, porque eu tenho engastes, tá certo? E observem igual, pessoal, que o momento aqui, no caso das articulações, dos nós articulados, ele vale MA. E esse MA, ele vai ser igual do que MV superior e o MV inferior. Observem que houve uma redistribuição aqui dos momentos, né? Ou seja, o módulo aqui total é o mesmo. Mas o esforço não é o mesmo, ou seja, o esforço máximo, ele não é o mesmo. Então, observem aí, isso é importante na hora de você projetar uma estrutura, né? Você saber quando você vai produzir um momento maior ou um momento menor. No caso A, você está produzindo aqui um esforço de momento muito maior. Então, quando você tiver, lembrem que o princípio básico do desenho é fazer com que os reforços solicitantes internos, eles precisam ser menores que os esforços resistentes internos. Então, se você conhece o esforço resistente daquele material, e você está determinando aqui um esforço que está dando maior, você pode mudar os nós dessa estrutura para ele diminuir. E ele ser menor do que o esforço resistente interno. Certo? Então, observem que essas coisas, vocês que definem como engenheiro, vocês definem os nós, vocês definem os tipos de apoio, mas vocês têm que ser coerentes com o que vocês estão definindo, fazer o cálculo, e sempre que os reforços solicitantes internos sejam menores do que os reforços resistentes internos. Beleza? Então, isso aí é para vocês saberem, né? Ficou claro? Ficou. Tá. Então, pessoal, isso aqui acaba, o conteúdo da aula acaba aqui. A gente vai fazer uma pausa agora, de 15 minutinhos. E na próxima aula, a gente só vai fazer revisão para a prova, tá? E vocês podem ir perguntando todas as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês quiserem, tá? Tá, na próxima aula? Ou depois do Na intervalo aula aqui? agora, de Depois do hoje. intervalo. Ah, tá. Depois do intervalo. Depois do intervalo, tá bom. Sim. É porque eu sempre divido em duas, né? Para ficar Aham. hora e Não, pouco. tudo bem, entendi. Então, vamos lá, vamos fazer uma pausa de 15 minutinhos. São 8h40 aqui, né? Então, 8h55 a gente volta, tá? Tá joia. Tá, até daqui a pouco.